Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Culto dominical do dia 23 de maio de 2021, ano da era cristã. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Toda a nossa igreja ora pelo restabelecimento da saúde da nossa irmã cantora Amanda Vanessa, que em breve seja ela restabelecida para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a terra.
sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
pode ainda adorar. Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, se sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, A Ele toda glória, pra sempre amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. O mundo há de saber que tenho Cristo. O mundo há de saber que tenho Deus. Seu sangue derramou, limpo me tornou. O mundo há de saber, o mundo há de saber. O mundo há de saber que Cristo salva e há de conhecer seu grande amor.
alguém o aceitar, o mundo há de saber, o mundo há de saber, o mundo há de saber, porque eu canto. O mundo há de saber que sou feliz. Eu quero demonstrar de Deus o amor sem par. O mundo há de saber, o mundo há de saber, o mundo há de saber, o mundo há de saber. Crianças, educa a criança no caminho que a mesma deve andar, e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Jumenta que Falou. O verso para decorar está no livro de João, capítulo 14, verso 23, e diz: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. A mensagem é: adoramos a Deus quando seguimos suas instruções. Você já viu um cão fazendo truques? Em nossa história de hoje, um homem ouviu uma jumenta falar. Sim, falar! Vamos descobrir o que ela disse. Os israelitas estavam se aproximando da terra prometida, mas as nações vizinhas tinham se colocado no caminho deles, forçando-os a guerrear contra elas. Mas Deus estava do lado deles e a cada vitória enviava uma mensagem para eles. Balaque, o rei de Moabe, sabia que não havia esperança contra essa espécie de força. Então, ele se lembrou que ouvira falar sobre Balaão. Se Balaão pudesse ser trazido para amaldiçoar os israelitas, seu exército teria uma chance. Assim, ele enviou alguns mensageiros para levar Balaão até ele. Os mensageiros levaram uma quantidade de ouro, o dinheiro usado naquele tempo. Balaão acreditava em Deus, havia sido profeta, mas se tornara ganancioso e não mais o servia. Mesmo assim, quando os mensageiros chegaram, Balaão pediu orientação a Deus. E a resposta veio: Não vá com eles. Você não deve amaldiçoar aquelas pessoas, pois elas são abençoadas. Assim, Balaão enviou de volta os mensageiros. Mas Balaque enviou outros mensageiros com mais ouro ainda. Balaão sabia que Deus não queria que ele fosse com os mensageiros. Por isso disse: O rei Balaque pode me dar seu palácio cheio de prata e de ouro, mas não posso desobedecer ao Senhor. Balaão convidou os mensageiros para passar a noite ali. Naquela noite, Deus disse a Balaão: Se estes homens vierem lhe pedir que vá com eles, então vá, mas somente se lhe pedirem. Porém, Balaão foi com os mensageiros. Balaão não viu o anjo em pé para bloquear o caminho, mas a jumenta viu o anjo e se desviou do caminho. Balaão bateu nela e a colocou de volta na estrada. O anjo apareceu pela segunda vez e a jumenta ficou junto ao muro, apertando contra ele o pé de Balaão. Ele bateu nela pela segunda vez. O anjo apareceu pela terceira vez. Dessa vez, não havia lugar para a jumenta desviar-se. Assim, ela se deitou na estrada. Depois de Balaão bater na jumenta outra vez, o Senhor fez a jumenta falar. O que eu fiz para você me espancar 3 vezes? Balaão estava tão zangado que respondeu quase sem pensar.
Você me fez de tolo. Não sou sua jumenta, na qual você tem montado durante anos. Eu já fiz alguma coisa parecida com isso antes. Foi então que Balaão viu o anjo. Se não fosse sua jumenta ter se desviado de mim, eu o teria matado. E respondeu Balaão ao anjo: Pequei. Estou errado. Eu voltarei. Não. Vá, mas apenas diga o que o Senhor mandar. Quando Balaão finalmente se encontrou com Balaque, ele o avisou. Apenas posso dizer o que o Senhor quer que eu diga. Em 3 diferentes lugares naquele dia, Balaque pediu que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Mas cada vez que Balaão abria a boca, saíam palavras de bênção sobre os israelitas. Depois da 3ª vez, Balaque ficou zangado. Vá embora. Eu o chamei aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas você por 3 vezes os abençoou. Eu não lhe disse que não podia fazer nada contra a ordem do Senhor? E respondeu Balaão: Antes de partir, eu direi o que este povo fará ao seu povo. Então Balaão profetizou realmente. Um governador se levantará de Israel. Ele esmagará a cabeça dos moabitas. Os israelitas destruirão os que forem deixados na cidade. Deus ensinou a Balaão que adorar envolve tudo que a pessoa faz. Adorar é viver uma vida que agrada a Deus. Adorar é ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. É usar a voz, nosso falar e nossas ações para honrar a Deus. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Abacuque 2:20. Olá, graça e paz. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11, da qual será lido do versículo 33 ao versículo 36. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta é a palavra do Senhor e nós damos graças a Deus. Desde há muito tempo, o ser humano ele busca respostas. Resposta para tudo que se possa imaginar. Seja, por exemplo, resposta sobre o corpo humano, sua estrutura, seu funcionamento. Agora, mais recentemente, resposta para a Covid, a cura da Covid. Resposta sobre o mundo que vivemos, o nosso planeta, origem, preservação, sobre a galáxia, o cosmos. Você já imaginou se uma pergunta que você busca muito tempo responder, você chega à resposta, como você reagiria? Talvez com um grito de alegria, talvez até mais contido, mas com certeza com bastante alegria. Quando nós conquistamos algo que conseguimos respostas que há muito tempo desejávamos, a nossa expressão pode ser diversa. Pulo, alegria, até choro.
Em alguns casos, porém, só há uma maneira adequada de se expressar em situações assim. É louvando e adorando ao Senhor, é dando glória a Deus, é prostrando-se diante dele e proferindo um aleluia. Deus seja louvado. Um aleluia em alto e bom som. E foi justamente isso que fez o apóstolo Paulo na passagem que foi lida. Temos aí uma linda e verdadeira expressão de louvor, de adoração. O apóstolo Paulo fez uso de uma expressão assim, mas ele não fez porque ele encontrou uma resposta que ele estava procurando, não. E sim porque ele se viu incapaz de encontrar tal resposta. Eu vou explicar. Didaticamente, a carta aos Romanos ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte é uma parte doutrinária, que ela vai do capítulo 1 ao capítulo 11, onde o evangelho da salvação é exposto. E uma parte prática, que vai do capítulo 12 até o final do capítulo 16. Isso que acabou de ser lido encontra-se no capítulo 11, ou seja, no final da primeira parte. Ele, depois de ter refletido, depois de ter exposto o evangelho da salvação, a reação de Paulo foi uma só. Foi uma expressão de louvor. Depois do apóstolo ter exposto, dentre tantas outras coisas, acerca da condenação da raça humana, todos nós pecamos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós necessitamos da glória de Deus. Depois dele ter identificado Deus por meio de Cristo como autor do evangelho da salvação, após ter apresentado como Cristo morreu por nossos pecados e de ter ressuscitado para que hoje nós o tenhamos como mediador junto ao Pai, sua única reação, depois dele ter exposto tudo isso, a única reação dele foi maravilhado, adorar a Deus. Paulo estava expondo o plano da salvação para judeus e para gentios, que somos nós que não somos judeus. Vários comentaristas bíblicos, eles são unânimes em afirmar que o apóstolo ficou bastante espantado e maravilhado com a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Por tudo que o apóstolo Paulo vinha analisando, provavelmente ele chegou a esse ponto tendo em sua mente esse plano da salvação, onde Deus deu o seu único filho para que morresse por nós, para nos salvar, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Para muitos isso é loucura, mas não para nós. Paulo continua afirmando que os juízos de Deus são insondáveis e seus caminhos inescrutáveis. Insondável e inescrutável é aquilo que é impossível de ser compreendido, é impossível de ser investigado. Aquilo o que Deus pensa, aquilo que Deus decide, seus juízos são insondáveis. Aquilo que Deus faz, seus caminhos, são inescrutáveis. Se isso fosse dito a respeito de uma pessoa, não seria algo bom. Olha, eu não sei o que é que Rodrigo pensa, eu não sei o que é que Rodrigo faz. Seria ruim. Mas nós não estamos falando de um ser humano. Estamos falando de Deus. E convém ressaltar que um dos seus atributos morais é o amor. Ou seja, Deus é amor. É como eu vi a história de um missionário chamado Paul Washer. Ele disse que estava em missão no Peru e ele disse que pediram o carro dele emprestado. O amigo dele pediu o carro dele emprestado. E ele em nenhum momento perguntou para onde o amigo ia, que caminho o amigo iria seguir com o carro dele. Ele simplesmente emprestou a chave. Ele deu a chave do carro dele para o amigo. E ele disse, eu não perguntei para onde ele ia, o que é que ele ia fazer com o meu carro, simplesmente porque eu conheço o meu amigo.
A mesma coisa serve para nós. Nós não precisamos ter que ficar nos questionando que caminho Deus vai fazer em nossas vidas, o que Deus vai fazer, como essa Covid vai acabar, quando essa pandemia vai acabar. Nós não temos que ficar questionando isso. Basta que a gente conheça Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus misericordioso. O que Ele fizer, está bem feito. Não precisamos e nem conseguiremos entender as decisões e o agir de Deus, porque essas coisas estão muito, mas muito além do nosso alcance. Não precisamos entender, e sim crer. Crer nesse Deus de amor, misericórdia, justiça. E, nunca é demais dizer, de maravilhosa sabedoria e conhecimento. Alguma coisa que você talvez ainda não entenda pode estar se passando agora na sua cabeça. Algo que lhe aconteceu e que até hoje você não entende e fica se questionando e querendo ainda entender por que aconteceu isso. Os pensamentos dele, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Seus caminhos são mais altos. Precisamos crer. Creia apenas. Creia nesse Deus de amor. Creia no Deus que te ama, no Deus que te atraiu com laços de amor. Creia em sua palavra, que afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos conhecer a Deus e vamos amá-lo. E podemos dar a chave do carro a Ele. Não interessa para onde Ele vai e o que Ele vai fazer. Nós conhecemos Ele. Sabemos que é um Deus de amor. Eu me recordo quando eu morava em Olinda, na cidade aqui de Olinda. E eu morava num prédio de 3 andares. E não tinha elevador, era de escada. E eu me lembro bem que certo dia eu cheguei. Eu morava no 3º andar. E estava faltando energia. E eu tive que subir 3 andares no escuro. E o que é que eu fazia? Eu colocava meu pé no degrau, esperava tocar, aí eu sabia, bem, meu pé está seguro. Agora colocava o outro pé, esperava tocar e subia. E fui fazendo assim. A vida cristã é mais ou menos assim. A gente não sabe o que vem pela frente. E a gente nem precisa quebrar a cabeça para saber. A gente simplesmente firma nossos pés, firma nosso coração em Deus e segue, firmando o nosso pé na sabedoria revelada de Deus, Jesus Cristo. Paulo, ele não extraiu uma resposta objetiva sobre Deus, sobre seus pensamentos, não. Ele se maravilhou justamente por esse mistério divino. Que nós tenhamos também essa dedicação em refletir, em meditar sobre Deus, sobre seu amor, sobre sua misericórdia, sobre sua justiça, sobre seu maravilhoso plano da salvação. Nós já paramos para agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo naquela cruz? Já paramos para agradecer porque somos lavados no seu sangue? Que possamos nos alegrar com as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Diferentemente do que muitas pessoas dizem, que isso é loucura, mas a gente se alegra. Mesmo sem conseguirmos ter todas as respostas para nossas vidas, mesmo conscientes de nossa incapacidade a responder tantos porquês, glória a Deus deve ser dada. William Cowper foi um conhecido poeta, autor de hinos cristãos. Ele passou grande parte da sua vida sofrendo de uma depressão profunda, crônica, chegando a ter pensamentos suicidas. Mesmo assim, ele escreveu um hino chamado Mistérios, Seus Caminhos São, que trata do mistério divino e termina com um hino de adoração.
Diz assim o trecho: de ocultas fontes faz nascer, com firme precisão, desígnios que nos fazem ver sua soberana mão. Aconteça o que acontecer, a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. William Cooper sofria de depressão, tinha pensamentos suicidas. E ele se maravilhou com os misteriosos caminhos de Deus, porque ele sabe que aconteça o que acontecer, a mão de Deus está ali estendida. Depois de ter abordado em 11 capítulos sobre a grandeza e os planos de Deus, a única forma de expressão que restou para o apóstolo Paulo e que resta para nós hoje, depois de refletirmos sobre Deus, não é outra, senão a Ele a glória, eternamente. Só nos resta glorificarmos a Deus. Ele é a fonte, o começo. Tudo vem dele. Ele é o nosso sustentador. Ou seja, tudo é por meio dele. E ele é o alvo. Tudo é para ele. A ele, pois, toda a glória. Aleluia. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus.
explicar, ninguém explica Deus, ninguém explica. E se duvidar ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Toda igreja precisa de recursos materiais para sobreviver. Na nossa igreja Cafarnaum não é diferente. Nós não temos patrimônio. Nosso patrimônio são as misericórdias de Deus que se renovam dia a dia. Mas nós precisamos da devolução dos seus dízimos, que são de Deus, não são seus, e das ofertas liberais da sua parte. Você poderá fazer essa devolução e essas ofertas através de depósito Pix. O nosso Pix está exatamente sendo mostrado nas próximas cenas. Ele está ligado à Caixa Econômica Federal e é muito fácil de memorizar. cafarnaumrecife@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, é também o e-mail de nossa igreja. Estamos esperando essa atitude da sua parte. Ficaremos muito felizes. Tenho certeza que Deus também. E as recompensas virão de uma maneira que eu não posso nem sequer medir, mas Deus certamente vai te revelar. Faça isso. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
Tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão,
dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo. E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo, saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. De Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amados irmãos, após a bênção final, nos despedimos, lembrando das palavras do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Confiantes, com a plena convicção de que Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas, estará conosco nos dias que estão por vir. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que fiquemos em paz e o Senhor nos abençoe.
é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos